Meu nome é Frederico, eu sou médico clínico do CIAS, do CIAST Unifal, desde o ano de 1994 e também exerço em meu consultório a especialidade de geriatria. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite recebido pela Comissão de Qualidade de Vida da Unifal, em nome da doutora Daniela Aguiar, para discorrer um pouco com vocês sobre esse assunto que é palpitante, porque diz respeito a todos nós, não é mesmo? Amanhã todos estaremos um dia mais velhos e, graças a Deus, apesar das pandemias que ora estão acontecendo, apesar disso, a expectativa de vida do brasileiro como um todo tem aumentado e nós devemos nos preparar individualmente e em sociedade para atender às cada vez maiores demandas, necessidades do indivíduo que envelhece. Bom, envelhecimento saudável, hoje, pode ser classificado como semelhante ao envelhecimento ativo. Envelhecer de forma saudável, de forma digna, implica em manter-se ativo. O indivíduo não nasceu, o ser humano não nasceu para ser ocioso, ok, pessoal? Inclusive, o lazer, às vezes, é confundido com ócio, o que é um absurdo, porque o lazer é um processo ativo. Se você se dedica, por exemplo, a uma atividade de lazer, você vai aprender algo novo, você vai gastar horas do seu tempo, você vai gastar energia e para aprender algo novo, que vai te trazer satisfação pessoal, ok? Mas voltando aqui à nossa questão, o conceito de envelhecimento saudável está intrinsecamente relacionado ao conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, que estaria atrelado a um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Mas todos sabemos que isso é utópico, Quem é que está em completo estado de bem-estar físico, mental e social? À medida que envelhecemos, a gente acumula problemas. Se a pessoa não quiser acumular problemas, a opção seria morrer cedo, Mas como a gente canta todo ano para todo mundo, parabéns para você, muitos anos de vida, Exatamente, a gente tem que se preparar para esses anos adicionais de vida que a gente está tendo oportunidade de vivenciar, em função da melhoria dos indicadores sociais como um todo, em função da melhoria das ciências, apesar de que a gente ainda vê pessoas, por exemplo, fazendo campanha anti-vacina, sendo que as vacinas são um dos pilares modernos dos aspectos preventivos de saúde. Muitos de nós hoje estamos vivos aqui porque fomos vacinados, certo? E também pela questão da redução da taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida. Como hoje as pessoas estão tendo menos filhos, mas estão vivendo mais, proporcionalmente a parcela de idosos na população vem aumentando significativamente. Mas eu não quero usar esse tempo para falar sobre números, tá ok, pessoal? Então, envelhecer bem significa participar ativamente do ponto de vista social, econômico, cultural e espiritual. São os pilares do que a gente chama de envelhecimento ativo ou saudável. Não se pode viver praticamente toda uma existência investindo em apenas um aspecto da vida. Então, tem gente que investe só no trabalho, esquece dos amigos, da família. Tem gente que investe, por exemplo, muitas mães ou pais às vezes investem apenas nos filhos, e quando esses filhos batem asas, que é a lei da vida, como todos nós fizemos, esses indivíduos entram em depressão. Não se pode investir apenas na família nuclear,
esposa, marido, filhos, pais, sem se esquecer também do trabalho, das amizades. Tem que haver um equilíbrio, né? Então a gente vê que as pessoas longevas, centenárias até, elas tiveram uma forma sábia de interagir com pessoas de diferentes idades, de apresentar resiliência para enfrentar os problemas da vida, né? A gente tem que ser otimista. O otimista, pessoal, também morre, o otimista também adoece, assim como o pessimista, mas ele vai curtir mais os anos saudáveis e os anos de vida feliz do que aquele indivíduo que está sempre se preocupando com as agruras que o futuro pode trazer. Uma coisa é se precaver, ter uma atitude ativa quanto à sua saúde, a promoção e prevenção de sua saúde. Outra coisa é viver antecipadamente problemas que não aconteceram e que às vezes nem virão a acontecer, não é? Bom, todos esses pilares de participação ativa, social, econômica, cultural e espiritual, eles visam, em última análise, a manutenção de dois conceitos fundamentais para o ser humano que envelhece, que é a manutenção da sua independência e da sua autonomia. Mas o que quer dizer isso para nós que trabalhamos com idosos? Independência seria a manutenção da capacidade de realizar tarefas simples, mas fundamentais do dia a dia, apenas isso. Ou seja, poder se vestir sozinho, usar o banheiro para fazer as necessidades íntimas sozinho, para tomar banho sozinho, para se levantar da própria cama, para andar dentro da própria residência, para fazer a higiene pessoal e comer de forma adequada. São coisas básicas que, se a gente parar para pensar, permitem que uma pessoa fique sozinha no ambiente ou até more sozinho, o que não é o ideal para os idosos, não é mesmo? Para nós no futuro. A gente tem que se preparar para manter uma vida relacional. Ninguém dá valor a essas coisas básicas. Mas imagina se a pessoa tem um AVC, tem uma queda, tem uma fratura, ela passa a ser dependente de terceiros para coisas básicas, e isso afeta profundamente a dignidade. A autonomia é a manutenção da capacidade de tomar decisões relativas à própria vida. Coisa simples. Às vezes a pessoa pode até ser dependente, por exemplo, teve uma fratura, tem uma artrose grave no joelho, não consegue andar sem a ajuda de um aparelho, de um andador, de uma muleta, de uma pessoa, mas mantém a cabeça lúcida e consegue tomar decisões ainda relativas à vida diária. Mas, uma vez que se perde a independência, a autonomia passa a ser severamente ameaçada, ok? Todos nós devemos pensar em proteção, segurança e cuidados adequados. Quem, por exemplo, uma mulher pós-menopausada, 50 e poucos anos, que se preocupa em prevenir e tratar uma possível osteoporose, vai diminuir a chance no futuro de ter uma fratura e ficar dependente, ok? Então, a gente tem que investir no nosso capital de saúde. Muita gente investe nos bancos, nos fundos, nas formas, é o que mais se fala hoje, né? Na previdência privada, mas esquece de investir na sua própria saúde. Às vezes até investe em capital, mas não utiliza esse capital de forma adequada para promover a manutenção de suas condições básicas, prevenção e controle adequado de doenças. Porque envelhecer, na verdade, significa um aumento dos problemas à saúde. A cada 10 anos de vida, a gente acumula um problema. Então, vamos supor, se eu tenho 70 anos, vocês podem, às vezes, enumerar 7 problemas. Se eu tenho 80 anos, 8 problemas. Mas que problemas seriam? Eu tenho pressão alta, diabetes, eu tenho uma catarata, eu tenho uma artrose no joelho, eu estou com a conta do banco no vermelho, eu estou com um problema de família.
são problemas que vão se acumulando, porque a biografia do indivíduo vai aumentando, tá ok? Então, não se iludam, nós não vamos envelhecer sem doenças crônicas, e principalmente doenças crônicas não transmissíveis, que são as mais comuns aí na nossa sociedade atual. Então, por exemplo, doenças do coração, não é? Infarto, insuficiência cardíaca, doenças do cérebro, os derrames, né? Os acidentes vasculares cerebrais, assim chamados, as demências, a depressão, a pressão alta, o diabetes, de um modo geral, são patologias comuns à medida que a gente ganha mais anos de vida. Então, nós temos que conviver com essas patologias, minimizando a nossa perda gradual de função. O nosso organismo é uma máquina perfeita, não existe máquina tão perfeita, mas que precisa de manutenção também. Então nós temos que controlar bem as nossas oportunidades de saúde, que seria o controle da pressão, o controle das gorduras sanguíneas, né, o colesterol, triglicérides, controle da glicose, a prevenção do diabetes, a ingestão adequada de vitaminas, a ingestão controlada de álcool, de preferência não beber ou beber com moderação, não fumar em hipótese alguma. Fumar é tudo de pior que a gente pode trazer para dentro do nosso corpo. Cuidados com as vacinas, gente. A vacina da gripe comum, da pneumonia, da Covid, tétano, herpes, zoster, hepatite B, são doenças aí preveníveis do ponto de vista vacinal. Uso correto dos medicamentos, não é isso? Não se automedicar, não usar o remédio da televisão, não usar o remédio dos vizinhos, não usar o remédio das pessoas leigas que não têm competência para falar sobre medicação. Inclusive, se você se consulta com vários médicos, mostrar a esses profissionais médicos os medicamentos prescritos pelos outros. Aí os médicos vão tomar o devido cuidado em evitar medicamentos que às vezes não combinam um com o outro, evitar o que a gente chama de interações medicamentosas negativas, suspender um medicamento quando se inicia outro, para, se for possível, né, essa suspensão dentro de uma determinada questão de saúde, tá? Prevenir a depressão, pessoal. Prevenir a depressão significa ter uma vida produtiva, ter uma vida em sociedade, investir em diferentes aspectos da vida. Essa pandemia, por exemplo, baratinou a vida e a cabeça de todos nós, inclusive nós profissionais de saúde, porque tudo aquilo que a gente orientava para a participação social foi ceifado durante esse ano, não é mesmo? Mas se nós agirmos de forma responsável, usando as máscaras, lavando as mãos, usando álcool, vacinando, gradualmente, como já está acontecendo, nós vamos ter o controle dessa pandemia e vamos poder voltar, se Deus quiser, à nossa vida considerada habitual, considerada normal. Nós temos que ter um hobby também, alguma atividade que nós desempenhamos por prazer e não por necessidade ou questão financeira, certo? Então, você pode estudar, investir em alguma coisa que te traga apenas prazer. Então, se alguém perguntar, o que você vai ganhar com isso? Vou ganhar satisfação pessoal, vou melhorar minha memória aprendendo coisas novas, vou me aproximar, às vezes, de pessoas que tenham interesses comuns para tentar diminuir um pouco a participação apenas em problemas alheios, ok? Tentando diminuir o estresse. Agora, como eu já falei antes, lazer não é ócio. Aquela sensação de férias, acima de 3 meses, se transforma em doença, se transforma em depressão, em ansiedade, em isolamento social. Então, devemos ter um hobby que ocupe um pouco da parte do nosso tempo, principalmente após a aposentadoria, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem se aposentar, ou de repente, ao se aposentar, passam a trabalhar mais para suprir necessidades financeiras de familiares mais jovens, que às vezes não tiveram colocação social adequada. Mas não é isso que a gente almeja.
À medida que a gente envelhece, à medida que os anos passam, a gente tem que nos manter ativos, mas com uma carga de trabalho e de responsabilidade menor, gradualmente, a cada década, de forma que a gente possa adequar essas atividades à nossa função orgânica, né, que vai reduzindo com o passar dos anos, mas que pode ser minimizada. Então, colocar um óculos para ler, colocar uma prótese auditiva, controlar bem os fatores de saúde, como eu já disse, às vezes uma prótese para uma artrose, uma cirurgia corretiva de algum problema que limite a função de determinada parte do corpo, pode devolver um pouco a nossa satisfação pessoal e a nossa funcionalidade. Ok? Alimentação saudável, todos nós sabemos que a gente deve ingerir alimentos de forma balanceada, evitando os alimentos processados, industrializados, ricos em açúcar, gordura, farinhas refinadas, ingerindo mais verduras, legumes, frutas, menos carne vermelha, menos alimentos cozidos em alta temperatura, os defumados, né, os embutidos, diminuindo o consumo de álcool, aumentando a ingestão de cálcio, verduras de folha verde escura, derivados de leite, queijo, para quem não tem problemas de intolerância à lactose, não fumar, ingerir muita água, muito líquido. A gente sabe quais são os tópicos de alimentação saudável, mas muitas vezes nós não seguimos. Então a gente tem que se atentar para isso. Procurar uma orientação nutricional, se tiver dúvidas, de forma a promover um dos pilares da nossa saúde, que é a alimentação. Dizem que o ser humano é o que ele come e o que ele respira, não é isso? Praticar exercícios físicos, pessoal. Exercícios físicos aeróbicos e resistidos ou de musculação. Exercícios aeróbicos são aqueles exercícios em que há contração, relaxamento muscular, então caminhar, dançar, nadar, alguma atividade que seja produtora de bem-estar. Ninguém vai sair por aí, principalmente após uma determinada idade, após os 50 anos, por exemplo, fazendo atividade física, sem antes procurar uma avaliação médica, uma avaliação cardiológica, para saber se existe algum impedimento, não é? Mas a atividade física, ela pode ser orientada também por profissionais da educação física, da fisioterapia, do próprio médico. Mas é fundamental que a gente se movimente. Obviamente, se ao começar uma atividade física você tiver qualquer sintoma, palpitações, tontura, falta de ar, sensação de desmaio, parar imediatamente e não continuar. Mas o ideal seria procurar uma orientação profissional, tá? Atividade de musculação, exercícios físicos resistidos, por exemplo, levantar um peso, orientada por um profissional da área da atividade física, é importante para a manutenção da massa muscular, prevenção de osteoporose, fraturas, manter-se ativo, ok? Fisicamente. E um outro pilar da questão do envelhecimento saudável seria desenvolvimento da nossa constante estimulação da nossa capacidade intelectual, pessoal. Aprender a aprender, conhecer as novas tecnologias. Eu falo isso com orgulho, eu fui aqui um dos mentores, juntamente com a professora Edma, antiga pró-reitora de extensão, na criação da Universidade Aberta à Terceira Idade, que algum tempo atrás o ingresso era para pessoas maiores de 50 anos. Hoje eu não estou participando especificamente da UNAT, mas lá tem os critérios de participação. E o objetivo é sempre aprender algo novo, desenvolver a nossa intelectualidade, prevenindo problemas de memória, ok? Aprendendo algo novo. A gente sempre ouve falar que a gente usa 10% da nossa capacidade intelectual, e isso é verdade. Muitas áreas, muitos neurônios, muitas células cerebrais estão lá para serem estimuladas e não são. Então, tudo que você aprender de novo, aprender
algo que você nunca fez, tocar um instrumento, aprender a cozinhar de forma diferente, aprender uma costura, aprender uma língua estrangeira, aprender informática, aprender alguma área do conhecimento que te interessa, mas você nunca teve a oportunidade de desenvolver. Eu, por exemplo, gosto de astronomia, gosto de literatura, então nas horas vagas eu tento enveredar por esse caminho, sem, logicamente, me desvencilhar das minhas atividades profissionais, tá ok? Aprender. Se você tem mais 15 minutos de vida, você tem mais 15 minutos de tempo para aprender algo novo, diz um antigo provérbio japonês. Ok, pessoal? Por exemplo, nessa pandemia, esses meios novos de tecnologia, de comunicação, como por exemplo os celulares, smartphones, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Telegram, não é isso? Todos eles, uma vez bem usados, são de fundamental valia para a manutenção das relações sociais. Minha mãe, por exemplo, tem 82 anos, nós conseguimos convencê-la a aprender a usar o celular, o WhatsApp, para que ela mantivesse, durante esse período de isolamento, os contatos sociais. E ela está super feliz, faz os bordados, fotografa, manda para os amigos, entendeu? Então, mesmo durante essa pandemia, é uma forma de crescimento pessoal que foi ofertado a ela e ela conseguiu desenvolver, ok? Então, se você tem um idoso em casa, não faça as coisas por ele. Na medida do possível, tente ensiná-lo a fazer. E lembrar que nós somos os idosos muito em breve do amanhã próximo. Então, pessoal, oportunidades sociais, oportunidades de saúde, oportunidades de vida digna. É isso que nós temos que preservar, ok? Muito obrigado pelo tempo dispensado e desculpem se eu me alonguei um pouco. Um abraço a todos.